Bom, vamos conversar sobre a política econômica do regime oligárquico, né? Para isso, vamos entender como que era o cenário da economia do Brasil naquele momento. A gente tinha o café, principal produto brasileiro, carro-chefe das nossas exportações, né? E consequentemente há uma influência desse negócio, dessa atividade econômica também nas questões políticas, evidentemente. Há nesse momento uma queda das exportações do café, na passagem do 19 para o 20, porque há uma crise da Europa, né, fazendo com que os europeus, principais consumidores do café, consumam menos café, né? A gente vive ainda os efeitos da crise do encilhamento, aquela crise econômica que existe desde, né, da República da Espada, pelo fracasso da política industrialista do Rui Barbosa, né? E dentro desse cenário, o que a gente tem? Queda do preço das exportações, queda do preço da saca do café e uma crise inflacionária, ou seja, uma inflação muito alta, né? O preço do café está baixo e a inflação está alta. E para acompanhar, né, a já amiga, entre aspas, né, de velha data aí do Brasil, a nossa dívida externa. Portanto, há uma série de problemas econômicos no cenário da passagem do século XIX para o século XX. Aqui a gente vai destacar dois presidentes, né? O último do século XIX, que fez inclusive a passagem, né, de 1898 até 1902, o Campos Salles, e em seguida, né, o Rodrigues Alves, que vai governar de 1902 até 1906, ambos do Partido Republicano Paulista, ambos defensores dos interesses dos cafeicultores. Foi durante o governo desses dois presidentes que nós vamos ter algumas mudanças na economia, né? Alguns projetos econômicos interessantes. O primeiro deles que a gente vai destacar é o Fundo em Loan, que nada mais é do que uma renegociação da dívida externa do Brasil, onde se propõe uma moratória de 3 anos, ou seja, o Brasil não paga nem a dívida e nem as amortizações, né? Ou seja, nem os juros e nem as amortizações, não paga nada por mês, né? Depois de 3 anos, renegocia, né, essa dívida, tanto as amortizações quanto os juros, né, por mais 10 anos. Né? Tudo aquilo que o Brasil não pagou acaba se transformando numa outra dívida com juros ainda maiores. Para a gente entender de fato mesmo isso daqui, a gente tem que perceber que, na verdade, o Fundo em Loan foi uma renegociação da dívida externa pautada no seguinte: por um tempo o Brasil vai ter um alívio dos pagamentos, mas depois vai dever mais e vai ser mais difícil ainda pagar, ou seja, empurrar com a barriga o problema aqui. E a gente dava como garantia desse pagamento os rendimentos das alfândegas brasileiras, do Rio de Janeiro, de São Paulo e de quantas mais forem necessárias. Ok? Reforma financeira também no governo do Campos Salles, né? Essa reforma financeira tinha por principal objetivo combater a inflação. Como fazer isso? Tirar o dinheiro de circulação. A moeda de circulação foi tirada, né? Ou seja, uma quantidade significativa da moeda que estava em circulação foi retirada, né? Ou seja, assim vai ter um combate à inflação, dificultando o consumo, dificultando o comércio, dificultando a produção interna, né? Há uma queda dos preços internos aqui e uma valorização da moeda consequentemente. Okay? E também uma organização das contas públicas, ou seja, cobrar mais impostos e cortar gastos. O que é interessante destacar que dentro desse cenário, o que a gente tem? Né? A gente tem um problema ainda maior da miséria do povo. Por quê que isso intensifica a miséria do povo? Ora, a gente até tem um combate à inflação, mas tira o dinheiro de circulação. Resultado, você acaba colocando em colapso o comércio, gerando desemprego. Né? Você para de investir em infraestrutura, gera mais desemprego e engessa a economia. O que está acontecendo aqui? Nós estamos sociabilizando a dívida. Né? Para quê? Para a gente conseguir ter no Brasil, politicamente, ter uma reserva financeira para poder resolver o problema do café, como a gente vai ver, a partir do Convênio de Taubaté, de 1906. Ele foi pensado durante o governo do Rodrigues Alves, mas vai ser assinado de fato no próximo governo, que é o governo do Afonso Pena. Ok? Mas vamos entender. Problemas de superprodução. O Brasil produzia mais café do que conseguia vender. Para resolver isso, o Convênio de Taubaté estabeleceu a compra por parte do governo e a estocagem do produto. Então a gente entende agora por que era necessário combater a inflação e organizar as contas públicas para sobrar dinheiro, para comprar e estocar o excedente da produção do café. Ok? Junto com isso, nós tínhamos aqui uma política cambial favorável. Foi criado aqui no Brasil a chamada Caixa de Conversão, né, que organizava, né, a entrada das libras esterlinas, que era a moeda estrangeira naquele momento, e a conversão dela pelo mil-réis, que era a moeda nacional. Basicamente, a Caixa de Conversão era responsável por organizar a política cambial
brasileira. E essa política cambial vai ser favorável às exportações. Em que sentido? Né? Desvalorizar a moeda nacional toda vez que for necessário, porque a desvalorização da moeda nacional automaticamente estimula as exportações. Ou seja, do que a gente está falando? A gente está falando de um momento em que o Brasil vive uma crise, principalmente uma crise no setor do café. Agora, quem que vai resolver essa crise no setor do café? Toda a sociedade. Ou seja, é aquilo que a gente chama de sociabilizar a crise. Ok? Então, toda a economia do Brasil vai ser reorganizada para resolver o problema dos cafeicultores. Nada é mais claro para a gente para exemplificar essa oligarquização da República, de como que as instituições públicas, financeiras e públicas eram usadas em benefício dos cafeicultores, em favor dos cafeicultores. Ou seja, o café que a gente não consegue vender, né, o Brasil compra esse café e estoca. Então aquilo que deveria servir para resolver o problema da superprodução, na verdade estimula ainda mais a superprodução. Porque o cafeicultor vai pensar, bom, se eu tenho garantias de que todo o café que eu produzir eu vou conseguir vender, seja no mercado externo, seja porque o governo vai comprar, então eu vou vender cada vez mais. Quer dizer, eu vou produzir cada vez mais. Né? Portanto, ao invés de resolver o problema da superprodução, o governo de Taubaté estimulou ainda mais essa superprodução. Né? E a crise foi continuando. Os interesses dos cafeicultores, né, estavam defendidos, o lucro dos cafeicultores estava defendido, né? Estava tudo claro, estava tudo garantido aqui, né? Mas, né, a sociedade como um todo, toda a República Brasileira, tinha que arcar com isso a partir de uma transformação econômica que gerou um engessamento da economia, né, e dos investimentos em obras públicas e investimentos na sociedade.